Pessoal, eu sou Miriam Maia e hoje eu sou ex-aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP e sou ex-intercambista do programa Living Lab Brasil do governo holandês, em que eu vim para a Universidade de Zaire Hogeschool, no sul da Holanda. Eu participei desse programa a partir da inscrição direta no site deles, que na época eu acho que tem o mesmo nome ainda, Living Lab Brasil, vocês podem procurar. E é um programa que é um convênio com algumas universidades exclusivamente do estado de Minas Gerais, entre elas a UFOP. E eu fui escolhida porque eles têm diferentes programas para diferentes cursos, a maioria deles focados em engenharia e química, mas tinha um programa específico sobre Smart Cities. E eu me inscrevi para esse programa sem pensar, obviamente, que seria escolhida, porque à época, no final de 2019, eu estava estudando para o meu TCC sobre Smart Cities. Inclusive, o meu TCC foi sobre como você poderia usar Big Data para o plano diretor, para melhorar o plano diretor de Ouro Preto. E por causa disso, eu acabei sendo escolhida, porque o projeto aqui era justamente sobre como coletar dados de um bairro específico da região de Hillen, no sul da Holanda, no estado de Limburgo, e a partir deles criar algumas previsões e fazer uma análise econômico-social desse bairro. Na época eu não sabia que eu seria escolhida, obviamente, e eu só mandei minha documentação como é pedida no site, porque eles não pedem, a princípio, que você tenha um certificado de inglês, mas você tem que ter, pelo menos, uma carta-recomendação brasileira e uma carta-recomendação que você sabe falar inglês. Na época, eu acabei pedindo a carta de recomendação, coincidentemente, para um professor amigo meu da Universidade de Eindhoven. E eles aceitaram. Eu mandei o meu currículo, mandei o que eu estava pesquisando na época e ajudou bastante o fato de eu já ter feito iniciação científica no Brasil. Esse foi um fator importante para eles me escolherem também. E era para eu ter ido no programa em fevereiro de 2021. Acabou que foi adiado devido às restrições da Covid. E eu acabei vindo para a Holanda efetivamente no final de agosto de 2021, tendo o intercâmbio até março de 2022, do qual eu entreguei um relatório e tudo. E o meu intercâmbio foram 6 a 7 meses bem árduos de trabalho, em que eu comecei a usar a inteligência artificial para predição, usando algumas ferramentas básicas, justamente no qual a gente desenvolveu um framework inicial de como filtrar esses dados do governo holandês, detalhe, tudo em holandês, então eu tive que aprender um pouco de palavras básicas de holandês para me virar no banco de dados sozinha. E entreguei novos dados e mapas baseados nesses dados com o uso de GIS, que é Geographic Information System, e isso foi utilizado para melhorias do atendimento à imigração, que lá a base desse bairro onde eu trabalhei é um bairro dito mais classe baixa, onde tem muita imigração, e isso foi levado às autoridades holandesas justamente para a melhoria das condições das pessoas que vivem nesse bairro, o que eu achei bem interessante. E esse projeto abriu várias oportunidades para a Holanda aqui para mim. Eu acabei terminando o curso online enquanto estava fazendo estágio. Eu colei grau oficialmente em abril de 2022. Hoje sou oficialmente ex-aluna da UFOP. E foi uma experiência muito maravilhosa que abriu várias oportunidades para mim. Dentre elas, eu fiz alguns cursos e participei de alguns workshops na Universidade de Delft, aqui na Holanda, que foi assim, muito interessante, sobre como você usa VR para planejamento socioespacial, para planejamento urbano, desafios de como fazer um planejamento urbano em 90 minutos. E a gente conversa direto com as pessoas das prefeituras. No caso, eu tive contato direto com pessoas da prefeitura de Amsterdã, da prefeitura de Haia, o que foi muito interessante, muito bom para você aprender mesmo como funciona esse tipo de tecnologia aqui na Holanda. E também, graças a essa oportunidade, eu consegui ir para Londres e eu acabei conhecendo o principal CEO do Zaha Hadid Architects, que é o Patrick Schumacher, e também eu fui convidada para uma palestra na EA, em Londres,
foi o motivo que eu acabei conhecendo ele, com um dos especialistas, com professores do MIT, de Harvard. Então, sim, foi uma experiência maravilhosa em questão de aprendizagem e como carreira mesmo, sabe? Então, assim, eu recomendo todo mundo fazer. Obviamente, teve dificuldades, como a princípio isso de não saber falar holandês e ter um banco de dados todo em holandês. Então, acaba que eu aprendi um pouco da língua, acabei me acostumando um pouco. Hoje falo muito pouco holandês, muito pouco mesmo, mas me viro. E isso é uma dificuldade que eu considero aqui. E outra coisa também que eu acho é muito da cultura holandesa, de você ter iniciativa para tudo e faça você mesmo. Você tem poucas pessoas te ajudando, poucas pessoas te auxiliando. É o famoso, eles só te ensinam o caminho do peixe, quero que você pesque sozinho. É isso, espero que vocês tenham essa mesma oportunidade. Muito obrigada.